Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor William. Então hoje a nossa aula é sobre o conjunto dos números inteiros, certo? Então vamos dar início aqui à nossa aula, né? Espero que todos estejam bem, né? Estejam fazendo os seus estudos, né? As suas tarefas, né? Embora eu não esteja vendo muitas postagens, né, na plataforma, né? Mas eu espero que mesmo assim, né? Vocês estejam, né, acompanhando, né? O material que eu estou deixando para vocês. Então vamos dar início, né, à aula de hoje, né? Então vamos começar, né, com números inteiros opostos ou simétricos, né? Então números inteiros, né, opostos, né, ou também chamados de simétricos, são aqueles que têm o mesmo módulo. Por exemplo, né, o oposto de mais 1 é menos 1, tá? O oposto de menos 4 é 4, o oposto de 0 é o próprio 0, e o oposto de menos 2 é 2. Então, por exemplo, de novo, né, os inteiros opostos, né, os simétricos, são aqueles que têm o mesmo módulo. Tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, o módulo de menos 4 e 4, o módulo vai ser igual a 4. Né? Então, eles são opostos, né, ou simétricos, certo? Então aqui, né, vamos dizer assim, nesse segundo momento, né, então eu vou ver a comparação, né, entre números inteiros, certo? Então vamos supor que um certo dia, né, os termômetros registram menos 4 graus Celsius em São Joaquim, Santa Catarina, 30 graus Celsius em Maceió, Alagoas e 30 graus Celsius em Salvador, na Bahia, né? Então podemos estabelecer uma relação de igualdade ou desigualdade, né, entre as temperaturas dessas cidades, né? Então, fazendo isso, né, estamos realizando uma comparação, né, entre números inteiros. Por exemplo, a temperatura em Salvador é igual à temperatura em Maceió, que é de 30 graus Celsius, certo? Já a temperatura em Salvador é maior que a temperatura em São Joaquim. Por exemplo, em Salvador faz 30 graus Celsius, enquanto que em São Joaquim faz menos 4 graus Celsius. E a temperatura em São Joaquim é menor que a temperatura em Maceió, ou seja, menos 4 é menor do que 30, certo? Então essas são as comparações, né, que a gente pode fazer. Maior, menor ou igual, certo? Então também a gente pode recorrer, né, à reta numérica, né, para comparar números inteiros. Então aqui eu tenho a reta numérica, né, eu coloquei a reta menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Né? Então de acordo com a reta temos o quê? 0 menor do que 3, né? Então, se a gente olhar aqui, o 0 está aqui, né? E o 3 está aqui. Então, o 0 está à esquerda do 3. Então, o 0 é menor que 3, tá? Ou seja, está à esquerda do 3, como está posto aqui, né? Agora, a gente vai comparar o menos 3 com o menos 1. Então, se a gente olhar aqui na reta, né? O menos 3 está aqui e o menos 1 está aqui, né? Então, quem é que é menor, né? Então, menos 3, né? Porque ele está à esquerda do menos 1. Então, menos 3 é menor que menos 1. Ou seja, 3 está à esquerda de menos 1. Agora eu vou olhar o 0 e o menos 4. Então o 0 está aqui e o menos 4 está aqui. Então quem é que está à esquerda de quem? O menos 4. Né? O menos 4 está à esquerda de 0, ou seja, menos 4 é menor do que 0. Ou seja, 0 é maior do que menos 4, certo? De novo, né? O 0 está à direita de menos 4, certo? A gente pode dizer que, por exemplo, aqui, né, o maior está à direita ou que o menor está à esquerda. Né? Então, são as duas possibilidades, né, que a gente pode comparar, certo? Por último, né, 1 e menos 5. Né? Então, se a gente olhar, o 1 está aqui e o menos 5 está aqui. Né? Então, quem é que está à esquerda? O menos 5. Então, o menos 5 é menor do que 1, ou o 1 é maior do que o menos 5. Né? É a mesma coisa, né? São equivalentes as duas. Se eu estou comparando que 1 é maior do que menos 5... na reta numérica, então quer dizer que o 1 está à direita de menos 5. Agora, se eu disser que menos 5 é menor do que 1, eu posso dizer que o menos 5 está à esquerda de 1. É as duas maneiras, certo? Então, dados dois números inteiros diferentes na reta numérica, né, o menor deles é o que está à esquerda do outro, certo? Então, como a gente viu, né, de novo, né, o menos 5 está aqui, né, e o 1 está aqui. Então, o menor é o que está sempre à esquerda. Então, a gente olha aqui na reta, né, e ver quem é que está à esquerda, e o que está à esquerda de novo é o menor, certo? Vamos ver então agora, né, a adição de números inteiros, certo? Vamos imaginar uma situação em que uma conta bancária especial está com saldo zero. Com quanto essa conta ficará em cada situação a seguir? Por exemplo, fazendo-se um depósito de R$ 120 e outro de 95, né? Então, como é que vai ser a situação da conta, né? Então, eu fiz dois depósitos, na verdade. Eu depositei 120 mais 95. Isso é o mesmo que fazer uma adição, né, de números inteiros. Então, é a mesma coisa que somar, né, somar os dois depósitos que eu fiz, né, para ver quanto que eu fiquei de saldo, né. Então, 120 mais 95 que vai dar os 215, ok?
Então a conta vai ficar com saldo de R$215, certo? Agora a situação B, né? Faça uma retirada de 85 e outra de 150. Então eu estou fazendo duas retiradas, né, da conta bancária, né? Isso é o mesmo que somar, né? Somar essas duas retiradas, né? Para ver quanto que eu retirei da conta, né? Então eu posso somar de novo 85 mais 150, que vai dar 235, né? Então a conta vai ficar com um saldo negativo de 235, né? Certo? Como está dado aqui, né? Menos R$235, porque eu fiz essas duas retiradas, né? Então eu somei as duas e eu vou ter o valor, né? Que eu vou ficar negativo, vamos dizer assim, na conta, tá? Depois aqui na letra C, fazendo-se um depósito de 120 e uma retirada de 85. Então quanto que eu vou ficar na conta, né? Então como o depósito é maior do que a retirada, né? Eu posso fazer a diferença, né? Para ver com quanto que eu vou ficar na conta. Então eu faço 120, que foi o que eu depositei, né? Menos o que eu retirei, né? Então 120 menos 85, né? Vai dar 35. Então a conta vai ficar com saldo de 35. De novo, né? Eu depositei 120, retirei 85, então eu faço essa diferença, certo? E na letra D, né? Fazendo-se um depósito de 120 e uma retirada de 150, né? Então quanto que vai ficar o saldo na conta? Então como a retirada é maior que o depósito, né? Então eu depositei 120, retirei 150, né? Isso é o mesmo que fazer uma retirada de valor igual à diferença, né? Então eu retirei 150, só que eu depositei 120. Então, na verdade, eu retirei 30, né? Então, a conta ficará com saldo de menos R$30, certo? Então, esses 4 exemplos, né, são situações, né, que a gente pode se deparar no dia a dia, né? E que vai ilustrar, né, a adição de números inteiros, ok? E ainda temos uma letra E aqui, né? Fazendo-se um depósito de 85 e uma retirada de 85, né? Então, como o depósito e a retirada são do mesmo valor, né? Então, o saldo continuará zero, né? Porque eu coloquei 85, mas retirei os mesmos 85, então eu posso pensar que eu não fiz operação nenhuma, né? Somei 85 e subtraí 85, né? Na conta, né? Então, deu 85 menos 85, ficou saldo zero. Que vamos supor que é o mesmo que eu não tinha nada, né, na conta, né? Então depois de 85 e retirei esses 85, fiquei com saldo zero de novo, né? Certo? Então vamos ver aqui, ó, né? Adicionando números inteiros positivos. Então, por exemplo, mais 120 mais 90, mais o mais 95, eu simplesmente vou fazer a soma normal, né? 120 mais 95 que vai dar mais 215. Então, para não usar parênteses, né, deixamos, né, de indicar o sinal mais da operação. Então fica apenas os sinais dos números, tá? Então, por exemplo, eu vou tirar, né, esse sinal aqui, né, que está aqui no número, tá? Vou deixar apenas o sinal da operação, que é o positivo. Então eu vou ficar com 120 mais 95. E isso é igual a mais 215, ok? Ou simplesmente é 120 mais 95, que é igual a 215, certo? Dúvidas, pessoal? De novo, né, escrevam na plataforma, tá? Então vamos fazer uma adição de números inteiros negativos agora. Então aqui eu mostrei, né, a adição de números inteiros positivos. Agora vamos ver negativo, né? Então para adicionar números negativos, né, adicionamos os valores absolutos, né, e damos o resultado, o sinal negativo, certo? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, menos 12 mais o menos 16. Isso é a mesma coisa que eu fazer menos 12 menos o 16. Na verdade, eu posso somar, né, 12 com 16, né, e manter o sinal do negativo. Então, 12 mais 16 vai dar 28, né? Então, com o sinal menos, né? Porque como é uma adição de inteiros negativos, né? Então, ele vai manter o sinal negativo, certo? Agora, se eu fizer menos 300 mais o menos 100, isso é a mesma coisa que menos 300 menos o 100, certo? E menos 300 menos o 100 é a mesma coisa que eu somar os dois números, ou seja, 300 mais 100 que é 400, né? E mantém o sinal negativo, certo? Então, assim que é feito, né, a adição de números inteiros negativos, tá? Vamos ver agora adicionando números inteiros de sinais contrários. Eu primeiro mostrei a adição de positivos, a adição de negativos, agora por último, agora vamos ver de sinais contrários, né? Então, para adicionar um número positivo, né, a um número negativo, né, subtraímos os valores absolutos, né, e damos ao resultado o sinal do número maior, o sinal do número de maior valor absoluto, tá? Caso sejam números opostos, a soma é zero. Por exemplo, vamos pensar na conta bancária, né? Eu coloquei 85 e retirei 85, né? Então a soma foi zero, tá? Porque eu estou somando, na verdade, o menos 85 é o oposto de 85 ou vice-versa, tá? Então aqui são alguns exemplos.
Mais 50 mais ou menos 40 é a mesma coisa que 50 menos 40, então eu vou fazer a subtração dos dois números e manter o sinal do maior, certo? O que tem maior valor absoluto, né? Como está dado aqui, né? E quem é que tem maior valor absoluto? Os 50, né? Então eu vou manter o sinal dos 50, tá? Então vai ser positivo, né? Então eu vou fazer a diferença, tá? Então vai dar 50 menos 40, que vai dar 10, tá? Com sinal positivo, ou quando é positivo a gente pode omitir, tá? Depois, mais 50 mais ou menos 70 é a mesma coisa que 50 menos 70, só que o valor em módulo, né? Quem é que tem maior valor em módulo, né? O menos 70, certo? Porque o módulo de menos 70 é 70, né? Então eu vou manter o sinal do negativo. Eu vou fazer a diferença, né? 50 menos 70 vai dar 20, né? Com o sinal do negativo, que é o 70, né? Que tem maior valor em módulo, tá? Depois, menos 600 mais o mais 100 é a mesma coisa que menos 600 mais 100. De novo, né, eu vou fazer a diferença, né, então é 600 menos 100, podemos pensar assim, vai dar 500, né, e quem é que tem sinal, quem é que tem maior valor em módulo aqui? É o 100 ou o menos 600? O menos 600, né, porque menos 600 vai dar 600, então eu vou manter o sinal do que tem maior valor em módulo, ou seja, eu vou manter o sinal negativo, tá? Depois, menos 600 mais o mais 800, é a mesma coisa que menos 600 mais o 800. De novo, como são sinais opostos, eu vou fazer a diferença, que vai dar 200, e vou manter o sinal do que tem maior valor em módulo. Que tem maior valor absoluto, né? Então, que é o 800, tá? Então, é positivo. Depois, por fim, né? Menos 600 mais o mais 600 é menos 600, é equivalente a menos 600 mais o 600, que é igual a zero, né? São elementos opostos, tá? Então, quando eu fizer a soma deles, vai dar zero, tá? Certo, pessoal? Então vamos ver aqui algumas propriedades da adição de números inteiros. Propriedade comutativa é a primeira, né? Para efetuar uma adição de números inteiros, né? Menos 50 e 30, por exemplo, né? Podemos, né, colocá-los, na ordem de nossa preferência, tá? Por exemplo, menos 50 mais o 30, como são sinais opostos, eu vou fazer a diferença e vou manter o sinal que tem maior, do elemento que tem maior valor absoluto, que nesse caso é o 50, então vai dar negativo. Então é 50 menos 30, eu posso pensar assim, vai dar menos 20, né, essa diferença, né? Vai dar 20, desculpa, e aí eu vou manter o sinal do que tem maior valor absoluto, tá? Então, que é o menos 50, tá? Então é negativo. Ou, como essa propriedade é comutativa, isso é a mesma coisa que eu escrever 30, né, mais ou menos 50. Eu simplesmente inverti a ordem, que o resultado vai ser o mesmo, que é menos 20. Um segundo exemplo, né, se eu fizer 378 mais 642, né, que vai dar 1020, né, ou é a mesma coisa que eu vou fazer 642 mais 378, que vai dar 1020. Então, isso é uma propriedade comutativa. Tanto faz que eu vou colocar em primeiro aqui, né, que eu vou colocar primeiro, né, o número que eu vou colocar primeiro para somar com o segundo, né? Então, tanto faz a ordem, tá? Isso é a propriedade comutativa, né? A ordem das parcelas não altera a soma. É o que está dito aqui, certo? Então, para que serve isso, né? A propriedade comutativa, né, pode ser usada para conferir uma adição, né? Se eu fiz a adição corretamente, né? Se eu não fiz, né, eu faço das duas formas, né? Eu vejo, tá? Tem que dar a mesma coisa, certo? Uma segunda propriedade, né? A propriedade associativa, né? Então, para adicionar três parcelas, por exemplo, menos 25 mais 11 e mais 54, né? Podemos começar pelas duas primeiras, tá? Isso é a propriedade associativa. Então, eu posso primeiro fazer essa soma aqui, ó, menos 25 mais 11, né? Aí eu coloco um colchetes aqui, né? Mais o 54. Então, eu faço primeiro essa operação aqui, né? Que a gente já sabe fazer, né? Então, a gente faz a diferença, como são sinais opostos, né? O 25 e o 11, né? Tem sinais opostos, né? Então, eu vou fazer a diferença entre 25 e 11, que vai dar 14, né? E eu vou manter o sinal dentro do que tem maior valor absoluto, né? O maior valor em módulo, né? Que nesse caso é o menos 25. Então, eu vou manter o sinal negativo aqui. Então, o resultado dessa operação é menos 14. Menos 14 mais 50, e de novo, né, como são sinais opostos, né, eu vou fazer a diferença, né, que vai dar 40, né, e vou manter o sinal do que tem o maior valor absoluto, ou em módulo, né, a gente pode pensar assim. Então, é o mais 54, né, então o sinal é positivo. Isso é uma maneira, né, de eu fazer essa soma aqui. Eu também posso começar pelas duas últimas. Tanto faz a maneira como eu vou associar, essa é a ideia, tá? Então eu posso primeiro, tanto faz, eu posso primeiro somar esses dois, depois somar com o 54, ou eu posso primeiro somar o 11 com o 54, depois somar com menos 25, que é o segundo caso aqui que eu estou fazendo. Então primeiro eu vou somar 11 com 54, que vai dar o 65, né? Então vai dar menos 25 mais 65, que vai dar 40, certo?
A gente já sabe fazer essa operação, tá? Em ambas as associações, desculpa, encontramos o mesmo resultado. Tanto faz, né? Eu somar os dois primeiros, né? Primeiro para depois somar com 54, ou primeiro somar os dois últimos para depois somar com o primeiro. Tanto faz, né? É associativa, né? O resultado é o mesmo, certo? Então, para que serve nessa propriedade, né? Então, na adição de diversas parcelas, né, podemos fazer as associações que achamos mais convenientes, né? Então, aqui são 3 parcelas, né, 3 números, né? Mas daqui a pouco eu tenho 5, 7, né? Então, eu posso escolher, né? Os que eu quiser somar primeiro, vamos dizer assim, tá? Por exemplo, né, eu posso começar adicionando as parcelas de mesmo sinal. Então, essa é o modo, né, que a gente pode fazer, né? Então, a gente começa, né, adicionando as parcelas de mesmo sinal. Uma outra propriedade, né, por exemplo, elemento neutro, né, e existência do oposto, né? Então, numa adição, né, podemos eliminar, cancelar parcelas cuja soma seja zero, porque zero não acrescenta nem diminui nada na soma, né? Então, é o elemento neutro da soma, né? Então, somar zero, não estou somando nada, certo? Então, quando adicionamos os números a zero, o resultado é o próprio número. Por exemplo, 21 mais 0, né, vai dar 21, menos 6 mais 0, vai dar o próprio menos 6. Aí, 13 menos 8 com mais 8. Como menos 8 com mais 8 eu não estou somando nada, então vai dar... Desculpa, né? Aqui vai dar o 13, não vai dar o 0, né? Então, aqui vai dar 13, certo? Então, vai dar menos 8 com mais 8, né? Como isso aqui é 0, né? Então, vai dar o próprio 13 aqui, tá? Então, 0 é o elemento neutro, né, da adição, né, como eu já havia falado, né? Então, todo número inteiro possui um oposto, né? E a soma de um número inteiro com seu oposto é o 0. Por exemplo, aqui, ó, menos 8 com mais 8, né? Então, eu estou somando elementos opostos, né? E quando eu faço essa soma, o resultado é 0, certo? Então, para que serve, né, essa propriedade, né? Então, na adição em que houver elementos opostos, né, esses podem serem cancelados, vamos dizer assim, né? Reduzindo-se assim o número de parcelas. Então, daqui a pouco estou somando 6 números, né? E eu vejo que, sei lá, eu tenho menos 8 com mais 8, menos 5 com mais 5. Então, eu tenho a soma de elementos opostos, né? E essa soma pode se cancelar. Então, essa propriedade diz isso, certo? Ok, pessoal? Então, vamos ver agora aqui a subtração de números inteiros, tá? Então, a subtração de dois números inteiros é calculada somando-se o primeiro número oposto do segundo, certo? Então, isso aqui é como que se define a subtração de números inteiros. Então, por exemplo, né? Vamos ver na prática, né? Mais 5 menos o menos 4, né? Então, o que está dizendo, né? Eu vou fazer a soma, né? Está dizendo aqui, é calculado somando-se o primeiro número ao oposto do segundo. Então, eu vou fazer aqui, ó, como eu tenho menos aqui, ó, então eu vou fazer o elemento oposto do menos 4, que vai dar 4. Positivo, então vai dar o sinal positivo aqui. Sempre que eu estiver fazendo uma diferença, eu vou colocar o sinal de mais, né? E vou fazer aqui, né, o elemento oposto, né, desse número que está entre parênteses aqui. Então, como eu tinha menos 4, o elemento oposto é 4. Então, eu vou ficar com a soma 5 mais 4, que é mais 9, que é o próprio 9, certo? Vamos ver um outro exemplo, né, para deixar mais claro, tá? Então, por exemplo, menos 7 menos o mais 4. Então, de novo, né, vai dar menos 7, mais, aí o elemento oposto de menos 4, de mais 4 é menos 4. Então, eu vou ficar com a soma menos 7 mais o menos 4, que a gente já viu como que soma, né, a soma de dois números negativos, né, inteiros negativos. Então, eu somo os dois e mantenho o sinal do negativo. A gente pode pensar assim, tá? Então, vai dar 7 mais 4, que é 11, né, com sinal negativo. Certo, pessoal? Entenderam? Vamos mais um exemplo, né? Então, menos 10 menos o menos 5, tá? Então, o menos 10 mantém, né? Aqui eu vou colocar o sinal de positivo e vou fazer o elemento oposto, né? Do menos 5, no caso aqui, né? Que vai dar mais 5. Então, eu vou ficar com menos 10 com mais 5. Então, como estou fazendo a soma de dois elementos que tem sinais opostos, né? Então, eu vou fazer a diferença entre eles e manter o sinal, né? Do que tem maior valor absoluto, ou em módulo, né? Então, menos quem tem maior módulo aqui, ou menos 10 ou mais 5? Menos 10, né? Então, o sinal vai ser o negativo. E entre 10 e 5, se eu fizer a diferença, dá 5. Então, menos 5, né? Certo, pessoal? Dúvidas? Escrevam de novo, não fiquem com as dúvidas, tá? Não levem as dúvidas, porque vocês precisam disso, né? E são coisas, né, que aparecem no nosso dia a dia, né? A gente começou com a conta bancária, né? Fazendo uma aplicação da conta bancária, né? Então a gente
tá vendo isso, né? Porque é importante, né? E vocês precisam, né? Saber, tá? Não é porque eu tô aqui porque tem que ver, né? Não é por isso, né, que a gente tá vendo, né? Vocês verem que vocês aplicam, né, no dia a dia. Por exemplo, a comparação das temperaturas, né? Eu coloquei três cidades, né? Vocês podem colocar mais cidades, ficar comparando. Olha, Pelotas, Porto Alegre, né? Qual que teve maior temperatura hoje e assim vai, né? Então são diversas aplicações, certo? De que a gente aplica os números inteiros e muitas vezes a gente nem se dá conta, né? Assim, faz sem se dar conta, né? Então, aqui, né, a gente está, vamos dizer assim, formalizando, né, o conhecimento, certo? Seguindo aqui, né, então, vamos ver agora a adição algébrica de números inteiros, tá? Então, vamos ver essa expressão aqui, né? Tem a soma de 5 parcelas, tá? Menos 5 mais o menos 10, menos o menos 2, menos o mais 4, mais o menos 6, tá? Então, é formada apenas por adições e subtrações de números inteiros, certo? Então, expressões como essas são chamadas de adições algébricas, tá? Então, para facilitar o cálculo de adições algébricas, podemos eliminar os parênteses. Então, para isso, adotamos os seguintes critérios, né? Então, quando o sinal que precede os parênteses for mais, conservamos, né, os sinais dos números que estão no interior dos parênteses. Por exemplo, mais o mais 9 vai dar o mais 9. Mais o menos 12 vai dar o menos 12. A gente mantém, né, o sinal aqui, né? Aqui positivo e aqui negativo, certo? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, né? Quando o sinal que precede os parênteses for menos, né, trocamos os sinais, né, dos números que estão no interior dos parênteses. Por exemplo, menos o mais 9 vai dar o menos 9. E menos o menos 12 vai dar o mais 2. Na verdade, se vocês olharem, né, na diferença, né, a gente está fazendo, né, o elemento oposto, né? A mesma ideia pode ser, né? Então agora vamos calcular a adição algébrica vista anteriormente, né? Começamos eliminando os parênteses. Então eu tinha essa adição algébrica aqui, mais 5, mais o menos 10, menos o menos 2, menos o mais 4, mais o menos 6. Então eu vou eliminar os parênteses. Então vai dar mais 5. Aqui, como é positivo, eu vou manter o sinal que é menos 10. Aqui, como é negativo, eu vou fazer o elemento oposto, que vai dar mais 2. Aqui também é negativo, então vai dar menos 4. E aqui é positivo, vai dar o próprio menos 6. E agora, para prosseguir os cálculos, né, podemos juntar, né, os números inteiros positivos e os números negativos, certo? Então, por exemplo, eu vou primeiro somar mais 5 mais 2, menos 10, menos 4, menos 6. Então, eu primeiro vou fazer a soma dos positivos e depois dos negativos. Então, mais 5 com mais 2 vai dar mais 7, menos 10, menos 4, menos 6 vai dar menos 20. Então, eu vou ficar com mais 7 menos 20, né? Como são elementos opostos, né, eu vou fazer a diferença e vou manter o sinal do que tem maior valor absoluto, certo? Que no caso é o menos 20, então vou manter o sinal do negativo, tá? Então, 20 menos 7 vai dar 13. E, de novo, com sinal negativo, certo? Menos 13 porque o menos 13, de novo, né? Por que o menos 13, né? Por que o menos 13? Pena que a gente não tá no presencial, porque aí eu ia perguntar para vocês por que o menos 13. Agora vocês não podem responder, né? Então é simples, a resposta é simples, né? Simplesmente é fazer a diferença e manter, né, o sinal do que tem maior valor absoluto em módulo, ou em módulo, né? A gente pode pensar assim, tá? Então, é o menos 20, então o sinal do negativo. Fiz a diferença, né? 20 menos 7 vai dar 13, negativo, certo? Outros exemplos, né? Por exemplo, aqui na letra A. Menos 12 mais o menos 4. Então, vai dar menos 12 menos 4, que vai dar menos 16, né? A gente já viu, né? Como que faz a adição de números negativos, né? Inteiros negativos. Aqui tem mais 7 mais o mais 5, né? Vai dar mais 7 mais 5, vai dar mais 12, que é igual a 12. Mais 4 menos o mais 3, aqui eu vou inverter, né? Eu vou fazer o elemento oposto. Então, eu vou ficar com quem? Como é mais 3, vai ficar menos 3. Vai ficar mais 4 menos 3, né? Como são elementos que têm sinais opostos, né? Então, eu vou fazer a diferença, né? E manter o sinal que tem maior valor absoluto ou em módulo, né? Então, vai ser o quê? 4 menos 3 vai dar 1. Então, 4 mais 4 tem maior valor absoluto em módulo. Ou em módulo, tá? Então, vai dar positivo, que é mais 1, que é igual a 1. Menos 5 mais o mais 5, né? Então eu estou fazendo o quê? Menos 5, como aqui é mais, eu mantenho o sinal, né, do mais. Então eu vou ficar com menos 5 mais 5 vai dar 0. Estou somando elementos opostos, né? A gente já viu que é 0, né? Depois na letra E, menos 5 mais o mais 8 menos o mais 1. Então menos 5, né? Como aqui o sinal é positivo, eu vou manter o sinal mais 8, né? E como aqui é negativo, eu vou fazer o elemento oposto, né? Então tem mais 1, vai ficar menos 1. Então eu posso fazer o quê?
menos 5 com menos 1 vai dar, vou somar e manter o sinal do negativo, né? Vai dar menos 6. Mais 8, né? Então, como são sinais opostos, aqui eu vou fazer a diferença, que vai dar 2, vou manter o sinal do que tem maior valor absoluto, tá? Que no caso é o mais 8, então é positivo. Mais 2 que é igual a 2. Quando é positivo, a gente pode omitir o sinal, tá? E por último aqui, né? Menos 2, menos o menos 6, mais o mais 3. Então vai dar menos 2. Aqui, como o sinal é negativo, eu vou fazer o elemento oposto, então vai ficar mais 6. Aqui, como é positivo, né? Então vai manter o sinal mais 3. Então eu vou ficar com menos 2, mais 6, mais 3. É a mesma coisa que menos 2, aí eu vou... Mais 6 mais 3 vai dar mais 9, né? Eu fiz a soma, né, de positivos, né? Somei os dois, né? E aí, menos 2 com mais 9, como são elementos com sinais opostos, né? Eu vou fazer a diferença e manter o sinal do que tem maior valor em módulo, tá? O maior valor absoluto, que no caso é o mais 9, então é o sinal do positivo. Então eu vou fazer 9 menos 2, que vai dar 7, eu vou manter o sinal do positivo, que é mais, né? Mais 7, que é igual a 7. Quando é positivo de novo, né? A gente emite o sinal, tá? Vamos ver agora, então, a multiplicação de números inteiros, né? Então, hoje a aula é mais extensa, né? A gente está vendo várias operações, né, no conjunto dos números inteiros, tá? Então, em qualquer multiplicação de números inteiros diferentes de zero, né, temos que o produto de dois números de mesmo sinal é um número positivo, tá? E o produto de dois números de sinais diferentes é um número negativo. Por exemplo, eu estou fazendo mais 2 vezes mais 4. Como mais 2 e mais 4 tem o mesmo sinal que o positivo, então o resultado vai dar 8 aqui, que é, na verdade, a mesma coisa que fazer 2 vezes mais 4, que é a mesma coisa que fazer mais 4 mais 4. Ou seja, mais 8 que é 8, né? Então, portanto, 2 vezes 4, mais 2 vezes mais 4 vai dar 8. Mais 8, que é o próprio 8, tá? Então, multiplicamos dois números positivos, o resultado foi um número positivo, porque eles têm o mesmo sinal, né? Certo? Se fosse uma multiplicação de negativos, também seria um número positivo, né? Porque sempre vai ser um número positivo, desde que eles tenham o mesmo sinal. E se forem sinais diferentes, né? Os dois números, né? Então é um número negativo. Então lembrem disso daqui, né? Se, por exemplo, se vocês estiverem resolvendo a lista, que vai ficar para vocês resolverem, vocês não lembrarem, né? Vocês vêm aqui na aula, né? E olhem, tá? Certo, pessoal? Vamos ver então aqui o exemplo da letra B, né? Por exemplo, mais 2 vezes o menos 4. Então, são sinais opostos, né? Eu tenho mais 2 positivo e o menos 4 negativo. Então, o resultado vai ser um número negativo, porque eles têm sinais opostos, tá? Isso é mesmo, como mais 2 é positivo, é a mesma coisa que fazer 2 vezes o menos 4, tá? Ou é a mesma coisa que fazer menos 4 mais o menos 4. E o resultado é menos 8, porque... De novo, né? 2 vezes 4 é 8, eu vou, como são sinais opostos, é negativo, né? Então, o resultado é um número negativo. Então, portanto, né? Mais 2 vezes menos 4 é menos 8. Então, multiplicamos um número positivo por um número negativo e o resultado foi um número negativo, certo, pessoal? Então, isso é que vocês têm que lembrarem, né? Quando a multiplicação, né? É dada dessa forma, né? Certo? De novo, se tiverem dúvidas, né? Vocês voltem ali no slide, né? Para lembrar da regra, tá? A letra C me diz assim, né? O produto menos 2 vezes o mais 4 pode ser representado na forma menos mais 2 vezes o mais 4. Porque, por exemplo, esse menos, né? Eu coloquei em evidência, vamos dizer assim, né? E aí esse 2 virou positivo. Então, mais 2 vezes mais 4, como são dois números positivos, eu estou fazendo multiplicação que vai dar 2 vezes 4, que é 8. Então, ele vai dar mais 8, certo? E aí com sinal negativo. A gente pode pensar assim. Ou a gente coloca direto, né? Então aqui eu estou fazendo mais um passo, né? Mas aqui a gente, como são sinais opostos, a gente já sabe que vai dar o sinal, vai dar um número negativo, né? Porque tem sinais opostos. Então simplesmente faça a multiplicação, né? 2 vezes 4 que é 8, 2 vezes 4 que é 8, tá? Então como mais 2 vezes mais 4 é 8, né? Que foi o que eu fiz aqui, ó, essa parte, né? Então vamos ter o quê? Que menos mais 2 vezes mais 4 vai dar menos 8, certo? Portanto, né, essa multiplicação aqui, menos 2 vezes o mais 4 é igual a menos 8, tá? Então, multiplicamos o número negativo por um número positivo e o resultado foi um número negativo, tá? Se eu também invertesse a ordem, não teria problema. Por exemplo, se aqui fosse positivo e aqui negativo, também daria um número negativo. Desde que eles tenham sinais contrários, opostos, né? Não tem o mesmo sinal, então o resultado é um número negativo, a multiplicação, certo? Vamos continuar aqui, deixa eu ver aqui. Temos mais um exemplo aqui, a letra D, né? O produto
menos 2 vezes o menos 4 pode ser representado de novo, né? Se eu tirar um sinal negativo, passar para frente, colocar em evidência aqui, né? Então, vamos pensar aqui vou deixar positivo 2, né? E aí o menos 4 mantém aqui menos 4, certo? Como aqui. Então, como mais 2 vezes o menos 4 é menos 8, como a gente viu anteriormente, né? Temos que isso aqui, né? Que tem com sinal negativo, está em evidência aqui, né? E como isso aqui, ó, essa parcela aqui, desculpa, essa parte aqui é menos 8, então eu vou ter menos o menos 8, certo? Então, menos, aí como tem um menos precedendo o parênteses aqui, a gente viu que a gente, né, vai fazer o elemento oposto aqui, né, do menos 8 no caso. Então, isso aqui vai dar 8, certo? Então, mais 8 que é igual a 8, tá? Portanto, menos 2 vezes menos 4 é 8, né? Multiplicamos dois números negativos e o resultado foi um número positivo, certo? Então, é só para justificar aqui, né? Então, no primeiro exemplo, a gente mostrou que a multiplicação de dois números positivos era positivo. Mas também, né, a multiplicação de dois números negativos também é um número positivo, né? Porque, de novo, eles têm o mesmo sinal, certo? Então, vou ver algumas propriedades da multiplicação de números inteiros, tá? Em uma multiplicação de dois números inteiros, a ordem dos fatores não altera o produto. Por exemplo, menos 20 vezes 5, né? 20 vezes 5 vai dar 100, né? Então, como são sinais opostos, vai dar menos 100. E tanto faz, né? Eu posso fazer mais 5 vezes o menos 20, tá? Eu inverti a ordem aqui, né, que vai dar o menos 100, certo? Portanto, menos 20 vezes o mais 5 é igual a mais 5 vezes o menos 20. Essa propriedade é útil, né, quando realizamos cálculos mentais envolvendo a multiplicação. Às vezes, 8 vezes 5. É mais fácil pensar 5 vezes 8. Vamos pensar assim, tá? Então, por isso que a gente pode inverter, né? Certo? Então, em uma multiplicação de 3 ou mais números inteiros, podemos associá-los de modos diferentes sem alterar o resultado. Por exemplo, vamos calcular esse produto aqui, né? Mais 3 vezes o menos 7 vezes o menos 2. Então, de novo, né, a gente pode associar, né, da maneira que a gente achar conveniente, né, como eu tinha mostrado anteriormente, né, com a soma, tá? Então, associamos os dois primeiros fatores e ao resultado multiplicamos o terceiro. Então, primeiro eu vou fazer a multiplicação dos dois números, depois, né, eu vou fazer o resultado daqui, vou multiplicar com menos 2, certo? Então, 3 vezes 7 vai dar 21, como são sinais opostos vai dar menos 21. Vezes o menos 2. 21 vezes 2 vai dar 42, e como tem o mesmo sinal, vai dar positivo, certo? Ou então a gente pode associar os dois últimos fatores e multiplicar o produto ao resultado. Multiplicar o produto, né, da multiplicação desses dois últimos fatores e multiplicar com o primeiro fator, certo? Ou seja, aqui, ó, eu posso primeiro fazer menos 7 vezes menos 2, que vai dar o quê? Coloco um parênteses, um colchetes aqui, né? E aí, menos 7 vezes o menos 2, 2 vezes 7 vai dar 14, como tem o mesmo sinal que é negativo, vai dar mais 14, vezes o 3. Então, vai dar mais 3 vezes mais 14, 3 vezes 14 vai dar 42, como tem o mesmo sinal positivo, também vai ser um número positivo. Então, tanto faz, eu posso primeiro fazer assim, multiplicar esses dois números, e o resultado da multiplicação aqui multiplicar por 2, ou eu posso multiplicar esses dois aqui e o resultado multiplicar pelo primeiro aqui, certo? Então, são das duas formas, né, que eu posso fazer a associação, né, para resolver, né, esse problema, vamos dizer assim, esse exercício, tá? Então, por exemplo, o número 1 é o elemento neutro da multiplicação de números inteiros, tá? Por exemplo, né, mais 5 vezes 1 é a mesma coisa que 1 vezes o mais 5, né? Tanto faz aqui, de novo, né? Eu posso fazer a comutatividade aqui que não vai alterar, tá? Então, isso é a mesma coisa que 1 vezes 5, que vai dar 5, né? E como 1, quando não tem sinal aqui, quando não aparece, é positivo, né? Então, a multiplicação de dois positivos vai dar um positivo, que vai dar mais 5, que é o próprio 5. A mesma coisa se eu tiver se eu estiver multiplicando um número inteiro negativo pelo elemento 1. Menos 4 vezes 1 é igual a 1 vezes o menos 4. Como eu estou multiplicando dois números de sinais opostos, porque quando não aparece mais, então é mais com menos, então vai dar menos, né? 1 vezes 4 vai dar menos 4, certo? Dúvidas, pessoal, até agora? Senão eu vou continuando aqui, tá? Então, em uma multiplicação, né, de um número inteiro por uma adição algébrica, né, podemos multiplicar esse inteiro pelos termos da adição algébrica, né, e depois adicionar os resultados, tá?
Então, o que eu vou fazer aqui, né? Primeiro, né, eu vou fazer a multiplicação, por exemplo, aqui, ó, menos 5 vezes, aí tá entre parênteses, menos 9 mais 2 é a mesma coisa que eu fazer o quê? É menos 5 vezes menos 9, menos 5 vezes o mais 2, tá? Então eu fiz a distributividade aqui, certo? Então, menos 5 vezes o menos 9, 5 vezes 9 vai dar 45, e como tem o mesmo sinal negativo, vai dar mais 45. Menos 5 vezes o mais 2 vai dar 2 vezes 5, 10, com um sinal negativo, né? Porque são sinais opostos, menos com mais. Então vai dar 45 menos 10 vai dar 35, certo? Depois, se eu tiver menos 2 vezes menos 5 com menos 6, menos 5 menos 6 entre parênteses aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer menos 2 vezes o menos 5 menos o menos 2 vezes o menos 6, certo? Então tá aqui, ó, menos 2 vezes o menos 5 menos 2 vezes o menos 6, tá? 2 vezes 5 é 10, como tem o mesmo sinal vai dar positivo, e 2 vezes 6 é 12, como tem o mesmo sinal vai dar positivo. Então vai dar 10 mais 12, que vai dar 22, tá? Por fim, né, na letra C, né, 4 vezes, entre parênteses, 7 menos 10, tá? 4 vezes 7 menos 10. Então eu vou fazer 4 vezes 7 mais 4 vezes o menos 10. 4 vezes 7, como só a multiplicação, como não aparece, o sinal é positivo, né? 4 vezes 7 vai dar 28, positivo, né? Tem o mesmo sinal aqui. E 4 vezes o menos 10, 4 vezes 10 vai dar 40, e como o 4 é positivo e o 10 é negativo, então vai dar menos 40. E aí eu vou ter o quê? A subtração de números inteiros, 28 menos 40. E 28 menos 40, eu vou fazer a diferença entre eles e manter, né, o sinal do que tem maior valor em módulo, tá? Então, 28 menos 40, a diferença é 12, né? E como o 40, né, tem maior valor absoluto, tá? Certo? Então, mantém o sinal do 40, que é negativo, tá? Como a gente já viu lá no início, certo? Vamos ver agora a divisão de números inteiros, tá? A gente já viu multiplicação, já viu soma, né? Já viu diferença, agora vamos ver a divisão de números inteiros, tá? Então, considerando que a divisão é a operação inversa da multiplicação, sabemos, por exemplo, que 18 divididos por 3 é 6, que é a mesma coisa que 3 vezes 6 ou 6 vezes 3, tá? Que vai dar o 18. Em uma divisão entre dois números inteiros, com o divisor diferente de zero, é óbvio, né? Porque aqui eu não posso dividir, por exemplo, 18 por zero, né? Não dá. Então o divisor tem que ser diferente de zero. Então temos o quê? Que quociente positivo quando esses números dividendo e divisor são de mesmo sinal. E quociente negativo, né, quando esses números divisor e dividendo, ou dividendo e divisor, né, são de sinais diferentes, tá? Então é similar à multiplicação, né? Se na multiplicação eu estava multiplicando dois números que têm o mesmo sinal, então o resultado é um número positivo. Aqui também, né? Se eu estou fazendo a divisão, né, de dois números que têm o mesmo sinal, o resultado vai ser positivo. E se, por exemplo, eu estou fazendo a divisão de dois números que têm sinais contrários, né, o divisor e o dividendo, ou o dividendo e o divisor, a divisão vai ser um número negativo, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, na letra A, 60 positivo divididos por menos 15. Então 60 por 15 vai dar 4, né? E como tem sinais contrários aqui, opostos, né? Positivo com negativo, vai dar menos 4. Por quê? Porque se eu fizer a multiplicação aqui, ó, menos 15 vezes o menos 4, ou menos 4 vezes menos 15, tanto faz, né? Comutativo, né? Vai dar 4 vezes 15, vai dar o 60, né? Positivo, porque eles têm sinais opostos, eles têm o mesmo sinal aqui. Na multiplicação, quando tem o mesmo sinal, vai dar positivo, certo? Então, dá o 60, certo? Letra B, menos 30 divididos por mais 10. Então, como tem sinais opostos, né? A divisão vai ser negativa, né? O resultado vai ser um número negativo. Então, 30 divididos por 10 vai dar 3 e vai dar negativo. Que é a mesma coisa que menos 3 vezes o mais 10, tá? Menos 3 vezes o mais 10 vai dar 3 vezes 10 vai dar 30. E como tem sinais opostos, vai ser negativo, tá? Então, tá certo. Mais 10, tá? Na letra C, 80 mais 80 divididos por mais 20. Então, como eles têm o mesmo sinal, né, o divisor e o dividendo, né, positivo, né, então o resultado vai ser um número positivo. Então, 80 divididos por 20 vai dar 4 positivo, tá? E se a gente tirar a prova real, vamos dizer assim, né, como eu fiz nos demais ali, não, então eu tenho mais 4 vezes o mais 20, né? Mais 4 vezes mais 20, né? 4 vezes 20 vai dar 80, e na multiplicação, quando eu tenho o mesmo sinal aqui positivo, né, ou no caso positivo, né, então vai dar mais 80.
Por fim, né, menos 65 divididos por menos 13. De novo, na divisão aqui eu tenho o mesmo sinal, né, então a divisão vai ser um número positivo, né. Então 65 divididos por 13 vai dar 5. Então se a gente tirar a prova real, vamos dizer assim, isso aqui é a mesma coisa que 5 vezes menos 13, né, então 5 vezes 13 vai dar 65, né? E como eles têm sinais opostos, né? Então, como a gente sabe, na multiplicação, quando tem sinais opostos, vai dar um número negativo, né? O resultado. E realmente, né? Vai dar o menos 65. Então, realmente, 13, né? Quando eu divido 65 por 13, né? Vai dar 5, né? Então, como é que eu estou fazendo tirando essa prova, né? Então, eu pego, né? O resultado, né? Que eu obtive, né? Quando eu fiz a divisão, né? E multiplico, né? Aqui vamos pensar assim pelo denominador, tá? Pelo número que está no denominador, tá? Então, pego aqui o resultado e multiplico pelo número que está no denominador. 5 mais 5 vezes o menos 13, tá? E aí tem que dar o valor que está no numerador aqui, certo? Assim que eu estou fazendo a prova real, vocês podem fazer, né? Para ver se vocês realmente dividiram certo, fizeram a divisão certa. Lembrando, né, que essa divisão é um número inteiro, tá? Sempre, se vocês olharem aqui, né, todas as operações que eu estou mostrando, né, são com números inteiros, não nada além disso, tá? Certo? Então, para encerrar a aula de hoje, né, então vamos ver algumas expressões numéricas, né? Então, já aprendemos que para resolver uma expressão numérica, eliminamos os sinais de associação respeitando a seguinte ordem: parênteses, colchetes e chaves, né? Então, devemos nos lembrar também, né, de obedecer aos procedimentos relativos aos sinais, positivo ou negativo, né, que precedem os parênteses, colchetes e chaves. Por exemplo, né, na letra A, se eu quero fazer essa aqui, vamos dizer assim, quero resolver essa expressão assim, ó, dada dessa forma, então o que eu vou fazer primeiro, né? Vou resolver o que está mais interno, vamos pensar assim, né? Então, o que está entre parênteses mais interno, que no caso é menos 18 com mais 6. Então, como eu vou fazer a diferença, né? Porque são sinais opostos, né? Positivo com negativo, né? Então, vai dar menos 12, tá? E vou manter o sinal que tem maior valor absoluto, tá? Que no caso aqui é o menos 18, então é o negativo, né? Então, mantém o sinal do negativo. Agora, o que eu vou fazer? Como aqui tenho um sinal positivo que está precedendo, né, os parênteses aqui, então eu vou manter o sinal, né, do menos 12 aqui, certo? Então eu vou ter o quê? Menos 8 com menos 12. Agora eu vou fazer essa operação. Menos 8 com menos 12, né, como eu estou fazendo uma adição de números negativos, né, então eu vou somar os dois e manter o sinal. Então 8 mais 12 vai dar 20, menos 20, né? Agora reparem, né, eu tenho um sinal negativo aqui, né, precedendo, né, o colchetes no caso aqui, né? Então eu tenho que fazer o elemento inverso do menos 20, que vai dar 20. Então eu vou ficar com 10 mais 20. 10 mais 20 é 30, certo? Então é assim que é feito. Pode até, num primeiro momento, né, não ter ficado tão claro, né? Mas a gente vai fazer mais exemplos, né? Para deixar mais claro, né, como é que funciona, certo? Então aqui na letra B, né? Então eu quero resolver essa expressão aqui, certo? Então, o que eu vou fazer primeiro, né? Então, primeiro eu venho, né, o que está mais interno aqui. Eu vou primeiro resolver o que está vou primeiro resolver essa operação aqui, que está entre parênteses, né? Menos 7 com mais 9. Então, de novo, né, eu vou fazer como são sinais opostos, eu vou fazer a diferença entre os dois, né? Os dois elementos, eu vou manter o sinal do que tem maior valor absoluto, certo? Que no caso é o positivo mais 9 ali, né? Que tem maior valor absoluto. Então, menos 7 com mais 9 vai dar mais 2. Agora, reparem, eu tenho um negativo, né, precedendo o parênteses aqui. Então, eu vou inverter, né, eu vou fazer o elemento oposto do 2, né, mais 2, né, que é o menos 2. Então, eu vou ficar com 3 menos 2, certo? Eu vou fazer essa operação agora. 3 menos 2, né, como são sinais opostos, né, então eu vou fazer a diferença e manter o sinal que tem maior valor absoluto. De novo, quem tem maior valor absoluto é o 3, que é positivo. Então, 3 menos 2 vai dar 1 positivo. Reparem que, de novo, eu tenho o sinal negativo, né, precedendo, né, o colchetes aqui. Então, eu vou fazer o elemento oposto do mais 1, que é menos 1. Então, eu vou ficar com 5 menos 1. De novo, né, como são sinais opostos, eu vou fazer a diferença e manter o sinal que tem maior valor absoluto. Que, no caso, é o 5, que é positivo. Então, 5 menos 1 é 4 positivo. Agora, reparem que eu tenho o sinal mais, né, precedendo, né, as chaves aqui, né. Mas... não vai, como é positivo, não vai mudar o valor do 4 ali, então vai dar mais 4, né? Quando não aparece é mais 4. Na verdade, vou ficar com quem? Menos 4 com mais 4, então 0. Então o resultado, né, dessa operação toda vai dar 0, né? O elemento nulo, tá? Vamos ver mais um exemplo, né, para ficar mais claro, né? Então, acho que temos uns 4 exemplos aqui, né? Por exemplo, a letra C, tá?
Estou resolvendo essa expressão, né? Por exemplo, menos 12 divididos por menos 3, menos o menos 5 vezes o mais 2. Então, o que eu vou fazer primeiro aqui? Nesse caso, eu posso tanto fazer primeiro a divisão e depois a multiplicação. Ou primeiro fazer a multiplicação e depois a divisão, ou os dois simultaneamente, né? Então, já vou resolver os dois em uma linha, vamos dizer assim. Já vou resolver os dois simultaneamente, né? Mas vocês poderiam resolver primeiro um e depois o outro, né? Fazer em dois passos, né? Eu já vou fazer no mesmo passo, tá? Então, menos 12 divididos por menos 3, como é uma divisão que tem o mesmo sinal, então 12 divididos por 3 vai dar 4, né? Então vai dar positivo, né? O resultado positivo. E aqui, ó, o sinal menos mantém, né? E eu vou ter o quê? Menos 5 vezes mais 2. Então, como eu estou multiplicando números que têm sinais opostos, então o resultado é um número negativo. Então, 5 vezes 2 é 10 com sinal negativo, menos 10. Agora, reparem, né, que eu tenho menos precedendo, né, o parênteses aqui. Então, como aqui é menos 10, né, esse menos vai dizer que eu vou ter o elemento oposto ao menos 10, que é o 10, tá? Então, eu vou ficar com quem? 4, que eu posso omitir o sinal, que é positivo, né? Então, eu vou ficar com 4 mais 10. 4 mais 10 igual a 14. Estou fazendo a soma de dois números inteiros positivos, tá? Certo, pessoal? Então, sempre a gente olha as operações mais internas, vamos pensar assim. Nesse caso aqui, né, como eu tenho uma divisão e uma multiplicação, tanto faz. Ou vocês fazem um para depois o outro, ou fazem que nem eu fiz, né, os dois simultaneamente, né. Vamos ver mais um exemplo aqui, né, para terminar a aula de hoje, né. Então esse aqui é o nosso último exemplo da aula de hoje. Com isso, né, a gente encerra, né, o conjunto dos números inteiros, né. Então vamos ver como é que a gente vai resolver, né, essa expressão, né, aqui. Então eu tenho que resolver essa expressão aqui, tá? Então o que eu tenho aqui, ó? Menos 12 mais uma divisão, né? Menos 7 no numerador, menos 3 divididos por menos 2. Então o que eu vou fazer primeiro aqui, né? Qual a operação mais interna? Vamos pensar assim, né? Então pense assim, né? Para mim poder fazer essa divisão aqui, né? Primeiro eu tenho que ter um número inteiro no numerador. Então, na verdade, a gente primeiro tem que fazer aquela soma de números inteiros negativos ali, né? Menos 7 com menos 3. Eu somo os dois e mantenho o sinal, porque é negativo. Então, 7 mais 3, 10, negativo. Feito isso, né? Aí eu tenho a divisão normal, né? Já tenho a divisão de dois inteiros com o mesmo sinal negativo. 10 divididos por 2, né? Aqui é 5, né? Como tem o mesmo sinal, vai dar um resultado positivo. E aqui tem o sinal positivo que precede o colchetes, né? Então, como é positivo, eu vou manter o mesmo sinal aqui, então vai ficar menos 12 mais 5, né? E aqui eu tenho a soma de números inteiros, né, com sinais opostos, né? Então eu faço a diferença, né, e mantenho, né, o sinal que tem maior valor absoluto. Que nesse caso é o menos 12, né? Que tem maior valor absoluto, então o sinal dessa soma aí vai ser um número negativo. Então eu faço a diferença, né? 12 menos 5 vai dar 7, mantenho o sinal do menos 12, que é negativo. Então vai dar menos 7, certo? Então, com esse exemplo, né, eu encerro a aula de hoje, né? Dúvidas, postem lá na plataforma, né? E a gente se encontra, né, numa próxima aula. Bons estudos a todos, né? Um abraço, tchau, tchau.